está mais lenta, mas vai aparecer agora, quer ver? Valeu, professor. Aí, chegou. Ok, obrigada. Internet mesmo. Então, como nós estávamos discutindo, existem outros núcleos, né? Aqui do tronco cerebral, controle respiratório, embora o controle respiratório, nós vamos ver isso numa aula separadamente no segundo bimestre, ele foge um pouco do controle autonômico, né? Mas deixa isso para a gente discutir lá. Mas, pelo menos, ele é influenciado pelo sistema nervoso autônomo. Agora, o coração, vaso sanguíneo e todos os outros, aí sim são completamente influenciados pelo sistema nervoso autônomo. Agora, esses núcleos, tanto os hipotalâmicos quanto os de tronco cerebral, alguns da medula espinal, eles, por sua vez, sofrem influência de outras estruturas hierarquicamente superiores. Então, o sistema límbico, né, esse giro aqui, ó, acima do corpo caloso, ele faz parte aí do sistema nervoso límbico, né, o sistema límbico. Tem amígdala, tem hipocampo e outras estruturas aqui acima do hipotálamo, portanto, e que estão intimamente interligados ao hipotálamo. E o sistema límbico é que controla as nossas emoções, de raiva, de medo, de ansiedade, de ira, enfim, as emoções. Então, imagine se, por exemplo, nós estivéssemos aqui nessa sala e entrasse um indivíduo ali com uma arma na mão, querendo assaltar nós todos aqui nessa sala. Como é que nosso corpo reagiria a essa ameaça? Ficaríamos taquicárdicos, nervosos, com a mão suando. Enfim, um estresse, porque a gente estava sendo ameaçado igual um mamífero ameaçado por um predador. Mas é só... A minha está com medo lá, Gabriela. Não, Gabriela, estou só conjecturando, não é verdade, não. O que é que tem aí, gente? Uma lagartixazinha desse tamanho. Vocês estão com medo da bichinha? Minha gente. Aí, o sistema límbico dela está atuando. Não precisa ser nem assalto, hein, professora? A lagartixa acionou o sistema límbico. Tem uma lagartixa bem pequenininha, mas a minha pegou na mão. Essa aí, tá vendo? Essa é paraibana. Na hora que eu dei o exemplo, apareceu, tá vendo? Taquicárdica. Isso aí foi o quê? O sistema límbico dela, que influenciou o hipotálamo, que, por sua vez, mandou o comando para o sistema nervoso simpático dela. Ela ficou taquicárdica, com a mão suando, enfim. Teve a reação orgânica a uma ameaça. Então, o hipotálamo, ele não trabalha sozinho, ele sempre está recebendo essas influências de estruturas superiores. O próprio córtex... Professor. Oi, pode falar. Eu não estou te vendo. O senhor está em frente à câmera? Vou parar aqui na frente da câmera, então. Ah, que bom, obrigada. Então, o próprio córtex motor, que é lá no giro pré-central, bem esse aqui em cima, lá em cima da palavra controle da temperatura, vocês estão em casa, ele também influencia o sistema nervoso autônomo. Se por acaso tivesse uma esteira aqui, e eu começasse a correr aqui, nas primeiras passadas, o meu coração já acelerava, a pressão sanguínea já começava a subir. Por quê?
o sistema nervoso autônomo já receberia comandos do sistema nervoso motor primário. É como se dissesse assim, já se prepara aí que nós vamos iniciar uma atividade física intensa. Já aumenta a frequência cardíaca, já aumenta a pressão, porque os músculos vão precisar de um fluxo sanguíneo maior, mesmo antes da real necessidade metabólica, porque eu acabei de iniciar o exercício. Os meus músculos ainda não gastaram os ATPs, ainda não, enfim, não começou a real necessidade metabólica, mas o fluxo sanguíneo e a pressão arterial, e, enfim, o débito cardíaco já aumentou por causa dessa influência. Então, veja, existem várias conexões que influenciam o hipotálamo e esses outros núcleos do tronco cerebral. Basicamente, nós vamos ter duas subdivisões no sistema nervoso autônomo. Eu pus a câmera aqui para eu usar o quadro sem precisar desligar o Adata Show, mas não vai dar certo. Povo de casa, espera um pouquinho que eu vou deixar o Data Show no local de sempre. Para vocês me verem. Tá certinho? Deixa eu ver aqui. Tá, né? Então tá, aqui tem um desenho esquemático do sistema nervoso simpático à esquerda de vocês e do parasimpático à direita de vocês. Ali no desenho parece que só tem um, né? Mas vocês saibam que eles são bilaterais, tem de um lado e outro do corpo. Só que está separado ali para a gente explicar separadamente. Vamos devagarzinho, isso aqui é importante. Vai ter outro slide ali bem importante, que eu vou, quando chegar nele, eu falo para vocês. Isso aqui é como se fosse uma explicação anatômica, né, do sistema nervoso autônomo. Vamos começar pelo simpático, do lado esquerdo de vocês. Primeira coisa importante, vocês podem até anotar aí, quem estiver fazendo o resumo, é que sempre no sistema nervoso autônomo, nós vamos ter sempre o trabalho de 2 neurônios. O somático, por exemplo, só tem um. Sai da medula, vai direto até o músculo esquelético. No autônomo, são 2 neurônios. O primeiro neurônio, que é aqui nessa figura, que é o neurônio laranjinha, no simpático aqui, eu chamo de neurônio pré-ganglionar. Pré-ganglionar. E o segundo neurônio, que é aqui nessa figura, que está em lilás aqui, o roxinho, é o neurônio pós-ganglionar. Então, sempre vão ter 2. No parasimpático também é a mesma coisa, mas daqui a pouco eu explico o parasimpático. O neurônio pré-ganglionar, ele é mielínico. Ele possui bainha de mielina. Tem uma transmissão um pouquinho mais rápida. O neurônio pós-ganglionar é amielínico, fininho, e tem uma transmissão bem mais lenta do impulso, né, do potencial de ação. Isso também é uma característica importante para a gente saber. Ok. No caso do simpático, o corpo celular do neurônio pré-ganglionar, que na figura aqui são esses neurônios laranjinhas, eles todos vão estar localizados entre o segmento T1 da medula espinal, do primeiro segmento torácico, até L2. Em alguns indivíduos, até o L3, mas na maioria até L2, o segundo segmento lombar. Então, o corpo celular do neurônio pré-ganglionar simpático está localizado no segmento de T1 até L2. E onde exatamente está o corpo celular desse neurônio? Na medula espinal. Aí eu vou precisar fazer um desenho. Vou apagar aqui, vou descompartilhar a tela de vocês de casa
e eu vou fazer um desenho para vocês entenderem onde é que está. Inclusive, até a histologia, até uma lâmina histológica da medula espinhal é diferente nesses segmentos, de T1 até L2. Olha bem, a professora Sara já deve ter mostrado para vocês um corte, né, histológico de uma medula espinal. Ela mostrou para vocês que existe o H medular, né? Parece uma borboletinha, as asas de uma borboleta, que é a substância cinzenta da medula. Existe o corno posterior e o corno anterior. Essa figurinha mal feita aqui que eu tentei desenhar. Os dois cornos anteriores, os dois cornos posteriores. Os dois cornos anteriores, eles são o local, né, a sede. Oi. Pode ser coluna, sim, coluna. Corno é mais da minha época, quando eu era segundo período, assim, igual a vocês, é chamado de corno. Mas pode ser coluna. Coluna anterior. As duas colunas anteriores é onde está localizado o corpo celular do neurônio motor, que é para o somático, né? Vai para músculo esquelético. Aqui está chegando os axônios do neurônio sensitivo, que é da divisão aferente. Esse aqui é a divisão eferente. Está chegando ali. E onde fica localizado o corpo celular do neurônio pré-ganglionar simpático? Exatamente entre os segmentos T1 e L2 vai ter uma terceira coluna nesse H medular, que é uma coluna intermédio lateral. É essa aqui, ó. Se fosse uma barriguinha que tem ali de um lado e do outro, que é onde fica exatamente o corpo celular do neurônio pré-ganglionar simpático. E o axônio dele sai pela raiz ventral, que é a parte motora. Ele é eferente, né? Ele não é eferente? Sai por aqui, ó, junto com o motor somático, que vai para a músculo esquelético. Então, esse é o trajeto do axônio do neurônio pré-ganglionar simpático. E, portanto, só vai ter essa coluna intermédio lateral entre o segmento T1 e L2. Se fizer uma lâmina acima disso ou abaixo disso, não tem essa coluna intermédio lateral na substância cinzenta. Até se você vê uma lâmina não tem essa barriguinha ali lateral, você já sabe que é ou de cima, acima de T1 ou abaixo de L2, L3. Oi. Tá? Aqui é o eferente, o vermelho, né? Eferente autônomo, simpático. O pretinho é o eferente somático. E lá em cima é o aferente. Os dois, né? Pode ser somático e pode ser autônomo. Os dois entram por ali. A parte aferente é comum. Oi. Isso. Aqui é só o pré-ganglionar, esse vermelhinho. Pós-ganglionar nós vamos falar agora. Aqui, bem ao lado da coluna vertebral, dos dois lados da coluna vertebral, vai ter uma cadeia
de gânglios simpáticos. Gânglios simpáticos, que a gente chama de cadeia ganglionar paravertebral, porque ela está ao lado da coluna, dos dois lados da coluna. Em cada gânglio desses, são vários, na figura eu vou mostrar para vocês, é onde está localizado o corpo celular do neurônio pós-ganglionar simpático. Então, aqui no gânglio é onde o neurônio pré-ganglionar vai se encontrar com o neurônio pós-ganglionar. E aqui vai acontecer uma sinapse. Dentro do gânglio vai acontecer uma sinapse entre o neurônio pré e o neurônio pós-ganglionar. E aí, depois, esse neurônio pós-ganglionar emite um axônio que vai até o órgão alvo. Portanto, só o órgão alvo recebe a inervação sempre do neurônio pós-ganglionar. Pós-ganglionar. Que é aquele amielínico, com transmissão tanto quanto mais lenta. Mas é dentro do gânglio que ocorre uma sinapse entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. Entendido? Existem algumas nuances nisso. Esse neurônio pré-ganglionar, ele tem algumas opções. Ele pode sair aqui, né? E na mesma altura, no mesmo nível que ele sai pelo nervo espinal, ele entra na cadeia ganglionar, logo ali, no mesmo nível. E já faz uma sinapse dentro do gânglio, na mesma altura. Essa seria a primeira opção. Ele pode entrar aqui e descer ou subir na cadeia e só aqui fazer uma sinapse, em cima ou para baixo, na cadeia. Isso é uma segunda opção. Ele pode passar por aqui, não fazer sinapse com ninguém, sair da cadeia de gânglio paravertebral e ir para uma outra cadeia de gânglios que a gente tem no abdômen, que se chama cadeia de gânglio pré-vertebral. Pré-vertebral são 5 gânglios que nós temos no abdômen. O aórtico renal, hipogástrico superior, inferior, celíaco superior, inferior. São 5 no abdômen. E aí, o neurônio pré-ganglionar pode sair de lá, passar pela cadeia paravertebral. Essa aqui é a para. Deixa eu colocar o nome. Paravertebral. Não fazer sinapse com ninguém. E vir direto para o gânglio abdominal, que é da cadeia pré-vertebral, e só aqui fazer sinapse com um neurônio pós-ganglionar. E aí o pós-ganglionar vai para o intestino, vai para o fígado, enfim, para a bexiga, para os outros órgãos. Essa é a terceira opção. Existe uma quarta e última, tá? E última. Existe um órgão, um único local no nosso corpo, um único órgão, que não recebe a inervação do neurônio pós-ganglionar. Ele recebe a inervação diretamente do neurônio pré-ganglionar, esse vermelhinho. Esse órgão é a medula da glândula suprarrenal, ou também chamada
glândula adrenal. A medula dela, porque tem um córtex e a medula. A medula recebe diretamente a inervação do neurônio pré-ganglionar. Por que isso? Embriologicamente, as células da medula renal são como se fossem esses neurônios pós-ganglionares adaptados. Então, eles tiveram a mesma origem embriológica, por isso que eles recebem essa inervação do neurônio pré-ganglionar. Mas é o único órgão que acontece isso. Todos os outros órgãos sempre vão receber o neurônio pós-ganglionar, que é o verdinho aqui no meu desenho. Sempre. Então, são 4 opções aí para o neurônio pré-ganglionar. Então, o sistema nervoso simpático ele é um pouco mais complexo, não. Ele é cheio de detalhes, né? Porque um pode subir, descer, pode fazer aqui mesmo, pode ir para outra cadeia ou pode ir para a medula. O parasimpático, quando eu vou mostrar para vocês, ele é mais restrito, ele é mais simples, não tem quase que nenhuma exceção, o parasimpático. Certo? Vocês querem anotar, copiar alguma coisinha? Eu espero uns minutinhos e aí eu continuo. Quer tirar foto? Mesmo esse desenho está muito feio. Para você tirar foto. Oi. Aham. A ação de sistema nervoso, a gente sempre liga Olha, eu tomando água com a máscara. A gente sempre liga a ação de sinapses nervosas a ações musculares, peito, tabagismo, e comunicação cerebrais, que vão desenvolver as ações. Quando você fala que o neurônio atinge a medula suprarrenal ou o próprio fígado, quais são as funções desses sinais sinápticos que atingem esses órgãos? Mas tem várias. Vamos dar alguns exemplos. Na glândula suprarrenal, por exemplo, vai ser a produção, quer dizer, síntese e produção e liberação de adrenalina e noradrenalina, que cai na corrente sanguínea. É o que vai deixar a gente... igual a menina ficou ali assustada com a taruírazinha, tem a noradrenalina diretamente do neurônio verdinho, porque ele é um neurônio que libera noradrenalina. Só que a noradrenalina liberada pelo neurônio verdinho, ela age rapidinho. Já é consumida e tira ali, limpa logo a sinapse. Agora, aqui é liberada pelo sangue na medula suprarrenal, passa até 20 minutos, meia hora atuando. Então, o que promove a ação não é o impulso nervoso, sim. Inicia, mas aí o prolongamento é o que é liberado pela suprarrenal. A expressão de todas essas substâncias que fazem essa cadeia. É a suprarrenal que dá essa continuidade temporal, né? Que aumenta, estende o tempo. Nós vamos falar sobre isso aqui, vai ter um slide falando sobre isso. No fígado, fazer glicogenólise, quebrar a glicose, quebrar o glicogênio para liberar no sangue. O simpático. Uhum. Como que desencadeia esse primeiro sinal sináptico? Boa pergunta sua. O Humberto perguntou ali como é que lá na retina, quando a luz chega, como é que ela consegue desenvolver um potencial de ação para gerar o impulso nervoso que vai pelo nervo óptico, cruza a metade no quiasma óptico e vai aqui para trás, que é a área da visão, né, no lobo occipital. Existe uma proteína dentro do cone do bastonete, chama rodopsina, proteína bem grande. Quando a luz incide nela, ela altera a sua conformação espacial, e aí essa alteração, entre aspas, repuxa a membrana celular e abre canais iônicos. Gera um potencial. É uma alteração conformacional da rodopsina, que é sensível à luz. Aí existe rodopsina para verde, vermelho, azul, enfim, as cores básicas.
e a combinação delas dá as outras cores, né, que eu não lembro mais quais são. Verde, por exemplo, é azul com amarelo, ou é o amarelo que é azul com verde, dá amarelo, umas coisas dessa aí. Vocês que foram criança um dia e já fizeram a mistura da tinta, já sabem como é. Eu fui criança também, mas faz tanto tempo. Posso apagar, gente, para ligar o negócio? De quê? Sim. Tudo tem utilidade. Vocês vão ter essa aula de olho aí com o professor Fábio, no terceiro período. Ele dá essa aula de olho, que ele fez doutorado, um monte de coisa com visão, né? Uma aula bem legal. Não, gente, peraí. Estava compartilhando certo. Quando fica isso, né? A aula da noite aquela. Então, a gente conseguiu explicar o sistema nervoso simpático, que é esse lado de cada figura. Agora vamos olhar o parasimpático. Todo mundo olhando só para o lado direito aqui dessa figura. Olha bem como é mais fácil, mais tranquilo o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, os neurônios pré-ganglionários dele, a maioria está no tronco cerebral, exatamente no bulbo. O bulbo, que é a parte mais inferior do tronco cerebral. E aí o que acontece? Existe um pouquinho de fibras parasimpáticas no terceiro par de nervo craniano, que vai para o olho. É o chamado nervo oculomotor. Então, por exemplo, quando a gente pega uma lanterna e põe lá no olho e a pupila fecha, chama miose, que é a contração da pupila, é exatamente o efeito parasimpático desse terceiro par de nervo craniano. Depois tem também um tanto de fibras parasimpáticas no sétimo par de nervo craniano e no nono par de nervos craniano, que vão para as glândulas lacrimais e salivares. Então, quando você chega em casa e lá da porta você sente o cheiro da comida e você fica salivando, isso é um efeito parasimpático nas glândulas salivares, que tem um tanto de fibras parasimpáticas nesses nervos, nesses dois pares. Agora, a maior parte das fibras parasimpáticas, 75%, elas são do 10º par de nervo craniano, que é o nervo vago. O nervo vago... Oi? O 10º par de nervo craniano contém 75% de todas as fibras parasimpáticas do corpo. É o nervo vago. É tanto que a gente vai ouvir muito assim, teve um estímulo vagal. Você já sabe que foi um estímulo meramente parasimpático. Que, mesmo sendo um nervo, um par de nervo craniano, olha para onde ele vai. Tórax e abdômen. Vai para a cabeça também, cabeça e pescoço, mas ele vai para o tórax e abdômen. Apesar de ser um par de nervo craniano, ele também funciona, ele também tem ação, uma ação forte, inclusive, no coração, no pulmão e principalmente no trato gastrointestinal superior. Estômago, fígado,
todo o intestino delgado e parte do sistema do intestino grosso. Tudo inervado pelo 10º par de nervo craniano, que é o nervo vago. E aí sobra só um pouquinho de fibras parasimpáticas para esses segmentos sacrais, S2, S3 e S4. Esses 3 segmentos têm também neurônios pré-ganglionares parasimpáticos, que vão se encontrar com um gânglio, né, da mesma forma, tá? Gânglio, sinapse com o neurônio pós-ganglionar, da mesma forma que o simpático. E aí inerva quem? O trato gastrointestinal inferior, já bem a parte final, cólon descendente, sigmoide reto, bexiga e a genitália externa também faz parte dessa inervação sacral dessa divisão parasimpática. Não há exceção, é isso aqui, o parasimpático. Não tem tanto aquelas coisas lá que tem, igual tem aqui, ó, medula suprarrenal, recebendo o neurônio laranjinha, que é o neurônio pré-ganglionar. Neurônio que sobe ou desce, o simpático é todo cheio de firulas. O parasimpático ele é mais seco, assim, não tem exceção na divisão anatômica dele e tudo mais. Que horas são, gente? Até que horas vai essa aula? Ah, tá. Pensei que era até 6. Tive até um susto. Cadê os slides, gente? Aí esse quadrinho, ele é bem assim, vamos pensar assim, ilustrativo, para a gente ver algumas diferenças entre os dois sistemas. A origem, né, do simpático é tóraco-lombar, porque é de T1 a L2, enquanto que o parasimpático é crânio-sacral, porque tem dos pares de nervos cranianos e tem aqueles segmentos sacrais lá embaixo. A distribuição do sistema nervoso simpático é muito... Toda a superfície do nosso corpo tem a inervação simpática. Da ponta do meu pé ao couro cabeludo tem inervação simpática. Já a parasimpática é mais limitada. Por exemplo, não tem inervação parasimpática nos membros superiores e inferiores. Os gânglios no simpático são distantes do órgão. E, portanto, a fibra pós-ganglionar é longa, porque tem que ir do gânglio até lá no órgão. Já o parasimpático, o gânglio, é já na parede do órgão. Então, a fibra pós-ganglionar é curtinha. Quem é grande é o neurônio pré-ganglionar, no caso do parasimpático. O principal neurotransmissor simpático é a noradrenalina. Tem um secundário, que é a acetilcolina. No caso do parasimpático, é só acetilcolina. A noradrenalina é mais estável, a acetilcolina é rapidamente clivada. E qual é a função principal? O simpático é de estresse, de luta ou fuga, igual as meninas ficaram ali com a lagartixa no chão ali. Enquanto que o parasimpático ele é mais de renovar as energias, de digestão, enfim, de descanso, de repor as energias. Câmeras de celulares à mão, para a gente responder essa questão aqui. Um minuto, que é muito facilzinha. Vem aqui perto. Abriu?
O povo de casa conseguiu abrir? Sexta-feira começa renal, hein, gente? Que é ótimo, né? Vocês já estudaram o tutorial de amanhã? É uma fisiologia muito tranquila. Vocês não acharam, não? Eu acho. É muito matemática. Tudo que é matemática é fácil, é lógico. Lógico. Se vocês vierem fazer curso da área da saúde para fugir de matemática, olha, foi uma péssima decisão. Que é matemática física pura. Dá no mesmo. Se eu for dar aula de respiratório, a gente usa até seno, cosseno e tangente. Tangente, principalmente. Tangente. Vamos lá, ó. Deu quase uma pizza aqui a resposta. O sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Os neurônios pertencentes ao sistema nervoso autônomo simpático estão localizados nos cornos. Quais?